terceira parte do projeto Poeta em Casa. Essa semana estamos falando de Cora Coralina. O tema é Em Face do Divino. Estávamos lendo poemas de Cora Coralina e fazendo comentários. Então, eu vou passar a palavra agora para o poeta Gilberto. Peço que todos fechem o microfone. Já fecharam, só falta o meu. Eu gosto muito, né? Os meus poemas, a maioria é associado com coisas de história, né? Tempo, ampulheta, passado, locais. Então, eu fiz pesquisa sobre ela, se ela tinha alguma coisa sobre isso. E ela tem. E ela escreveu um poema chamado, quase um conto, né? Um poema dela. Moinhos do Tempo. E ele é enorme. Eu separei quase ele todo, mas que eu acho que é a parte mais legal sobre ele, para trazer para vocês. Pé de meia sempre vazio, vazios armários, seus mistérios desmentidos, fechaduras arrebentadas arrancadas, velhas gavetas de antigas, mesas de austeras salas vazias, os lavrados que guardavam, vendidos, empenhados, sem entorno, sem retorno, as velhas gavetas guardam sempre um refúgio de coisas que se agarram às casas velhas e acabam mesmo nos monsturos. As velhas gavetas têm um cheiro nojento de barata, arcas desmanteladas, os baús amassados, os abastos resumidos, a fornalha apagada, economizando pau de lenha. Pelos cantos, as aranhas, diligentes, pacientes, emaranhadas teias. E a casa grande sempre apagando, caindo lance a lance seus muros de taipa. E um gato miau, fedendo pelos cantos. E a gente se apegava aos santos, tão distantes. Rezava, rezava, pedia, prometia. O tempo foi passando. Os santos cansados, enfastigados, economizando os milagres do passado. No fim, os compradores de antiguidades acabaram mesmo levando os oratórios e os santos, que fossem de madeira, dando lugar à TV, ao rádio, e a RCA Victor de 7 faixas. A gente era moça do passado, namorava de longe, vigiada, aconselhada, doutrinada dos mais velhos, em autoridade, experiência, alto saber. Moça para casar não precisa namorar, o que for seu virá. Ai, meu Deus, e como custava chegar. Virá, 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 quando? E o tempo passando e o moinho dos anos moendo. E a roda da vida rodando. Virá, virá. A gente ali na estaca, amarrada, consumida de Maria borralheira, sem fada madrinha, sem sapatinho perdido, sem arauto de príncipe rei a procurar. Pelos reinos da cidade de Goiás, o pezinho faceiro do sapatinho de cristal caído na correria à volta. A igreja refúgio e confessionário antigo. O frade, velho cansado, frei Germano, piedoso, exortando paciente e severo. Minha filha, a virgindade é um estado agradável aos olhos de Deus. Olha as santas virgens, Santa Teresinha, Santa Clara, Santa Cecília, Santa Maria, Mãe de Deus. Dá uma proteção especial às virgens. Reza-se 3 ave-marias, uma salve rainha, Nossa Senhora, e vai comungar. A gente saía confortada, ouvia a missa, cumpria a penitência e comungada, humildemente ajoelhada, no véu, na cabeça uma modéstia reforçada. É isso. Ela segue, né, falando sobre a rotina, né, dela, na sua vida religiosa, que ela era católica. E eu acho esse poema assim, muito legal, porque a própria filha dela fala que ela escrevia, não era a fantasia, mas era a vida real, né? E tanto que historiadores usam os textos dela para poder entender a sociologia do início do século XX, das primeiras décadas, né? Porque ela falava realmente a realidade que ela vivia, as ruas, a igreja, o contato, a família, os daquela jovem, né? De como mulher. E eu acho que a maior dedicação que ela tem nesse poema é falar desse amor dela a Deus, mesmo com todas as dificuldades, e pela história de vida que ela teve,
né, na sua vida, ela foi uma batalhadora e tentou fugir das formas da mulher da sua época, que era educada para ser a mulher do lar e cuidar dos filhos. Ela foi querer escrever. E aí a frase que a filha sempre dizia, né? Ela falava, deixa eu pegar aqui a frase dela, uma frase que eu anotei, achei muito bonito. Ela nunca procurou a poesia. A poesia já estava dentro dela quando nasceu, né? E eu acho que quando Drummond falou sobre ela e espalhou Cora Coralina pelo Brasil, acho que foi isso que tocou o Drummond. Como é que uma moça pode falar de coisas tão vivas, de coisas tão sinceras, numa sociedade que tenta maquiar tudo, até as palavras. É isso. Viva Muito Cora bom, Coralina. Gilberto. Adorei. É muito bom, né, gente, ouvir toda essa. É quase uma narrativa, né? A gente vai imaginando, vai se colocando ali naquele lugar, naquele espaço, naquela época. Muito legal. E Cora era uma mulher à frente do seu tempo, né? Podemos dizer isso. E o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas em relação ao poeta da semana, sempre que é uma poeta, sempre ela se destaca sendo uma mulher à frente do seu tempo, sabe? Então, eu acho que a poesia também, né, tem esse valor, né, de poder fazer com que as pessoas expressem o que elas realmente estão sentindo, né? Não é por acaso, né, que todas as poetas que eu pesquisei até agora, e não foram poucas, porque estamos no oitavo encontro, mas na verdade eu já fiz nove encontros, então põe poeta aí. Sempre as poetas elas são tidas como mulheres à frente do seu tempo, então deve ter alguma coisa relacionada com a questão da poesia, né? E aí, pegando esse gancho que você estava falando, Gilberto, e aí já também pegando essa parte que a gente terminou de fazer, que é ler os poemas da Cora Coralina, eu convido vocês a participarem de um jogo que vai ser um verdadeiro ou falso. Eu vou apresentar para vocês um fato e vocês vão escolher, né, de 1 a 6. E o objetivo, não, obviamente, não é ver o conhecimento de ninguém sobre Cora, não é isso? Mas sim trazer para aqueles que estiverem nos assistindo algumas informações. Então, eu não queria ficar lendo biografia, falando, né, que é chato. Então, é um modo de apresentar um pouco mais a Cora, não só através dos poemas, mas também de fatos, curiosidades dela, né, sobre ela. E aí a ordem vai ser Elma, Gilberto e Beth, tá bom? E aí vocês vão escolher um número, Elma, um número de 1 a 6. Eu vou fazer a pergunta ou a afirmação e você vai me dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Qual número você escolhe? 1. 1? Nossa! Então tá bom, vamos lá. Cora Coralina teve uma infância feliz com muitos irmãos. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Ela teve muitos irmãos, mas a infância dela foi muito dura. Ela foi a filha rejeitada. Ela teve essa questão com a rejeição, porque era para vir um homem e veio mais uma menina, né? Então, ela sofreu muito e ficou a cuidados de outros, que eu não vou dizer quem são os outros para não atrapalhar aí a sua brincadeira, tá bom? Isso aí, muito bem. 1-0 para Elma. Vamos ver. No final eu falo qual é o prêmio, tá, gente? Toda semana tem um prêmio, hein? Então, Gilberto, de 2 a 6. Qual você escolhe? Pergunta 4.
Cora Coralina estudou só até o 3º ano do primário. Por isso, sua escrita era simples e popular. Depois, anos depois, ela quis conhecer a gramática e melhorar seu jeito de escrever. Verdadeiro ou falso? Pô, eu acho que é verdadeiro, mas tô chutando aí. Tá chutando? Pô, Não, na verdade é falso, é falso. Alguém quer comentar? Beth, abre seu áudio. Pode abrir, Elma, seu áudio. A primeira parte é verdadeira, ela só estudou até o 3º ano, né? Mas depois dela ela estudar, não. Exatamente. Isso Depois aí. ela não foi mais estudar, ela recebeu vários títulos, né? Mas não teve continuidade em estudos, tá certo? Isso aí. Ela só tomou conhecimento da gramática através do filho, quando ele estava estudando, apresentou a ela, né, a gramática. E ela diz, né, que leu, observou, né, folheou, fechou a gramática, chegou à conclusão de que se ela tivesse tido um conhecimento prévio da gramática, ela não teria escrito nada. E é verdade. É verdade. É isso mesmo. Então, a poesia dela, A poesia dela é uma poesia conteúdo simples. do que pela forma, né? É muito simples a poesia dela. E é tocante porque por isso. essa simplicidade mostra que ela é verdadeira. Isso. Ok? eu tenho que estudar mais Cora Coralina. Vai, Beth. Você quer 2, 3, 5 ou Eu vou de 6? 3. 3. 3. Cora Coralina chamava-se Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Optou pelo pseudônimo, né, Cora Coralina, por achar seu nome muito longo e literariamente inviável. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Minha dúvida é só o último nome dela aí, que eu não vi. Mas, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. para mim, nas minhas pesquisas, ficou só no Peixoto. Né? Mas e aí? Você diz que é verdadeiro ou falso? Você já falou verdadeiro, não pode voltar atrás. Para verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é? Por causa do Bretas, né? Não, senhora. O Não? Bretas é o nome dela mesmo. Segundo motivo. Eu acho que o Bretas era o nome do marido. A parte que não é verdadeira aqui nessa afirmação foi o motivo por ela ter optado pelo nome Cora Coralina, né? E como ela se chamava Ana, e aí eram muitas Anas. Então ela disse o seguinte: aí eu vou lá escrever uma coisa, e aí alguém vai perguntar: quem escreveu? Foi a Ana. Mas que Ana? Ana, filha de fulana. E aí ela não queria ser mais uma Ana, então ela escolheu um nome que fosse bem diferente, aí foi Cora Coralina. Alguém sabe, leu, pesquisou sobre o que significa esse nome, Cora Coralina? Não, eu não. Que tem a ver com o cora, né, de corar, do rubro, do vermelho, né? Por causa do Rio Vermelho que passava na Casa Velha da Ponte, onde ela passou infância, adolescência e depois velhice, né? Muito legal, né? Legal. Fantástico. Esse História passeio total. pelo poeta é muito legal. História Eu total. gosto de pegar umas coisas assim mais curiosas, sabe? Você está fazendo umas pegadinhas. Claro! Isso é coisa bem de professor, aliás, né? Vamos lá. Então, passa para a Elma. São só 6, né? 6 questões para a gente não se alongar demais.
Só para a gente ter, sim, algumas informações da Cora Coralina. Qual número você escolhe agora, Elma? Sobraram o 2, o 5 e o 6. O 2. O 2. Cora Coralina começou a escrever muito tarde, só depois que retornou a Goiás. E só publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa eu sei. Falso! Vamos dar voz a Elma primeiro, depois você complementa, Gilberto. Vai, Elma. Eu vou dizer falso, mas eu queria ouvir a pergunta de novo, Tá. porque eu me baralhei. A pergunta é a seguinte, vamos lá. Cora Coralina começou a escrever muito tarde, só depois que retornou a Goiás. E só publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Ok, é falsa mesmo. É falsa. Parcialmente Ela falsa. falou parcialmente. A primeira parte, né, é que está equivocada, porque ela começou a escrever bem cedo, na adolescência ainda, naquela fase vai saindo da infância, 14 anos, né? Eu penso que esses 14 anos, eu acho que foi antes, mas ela disse que foi 14 anos, né? Então vamos acreditar no que está escrito. Mas só foi publicar mais tarde, né? Quando ela recebeu força dos literatas da região, realmente com 76 anos de idade. Quer complementar, Gilberto? Não, é isso aí mesmo. Assim, ela deixa, como diz a filha, né? Eu vi 3 documentários em que a filha apresentava a mãe, né? E os documentários a filha falava que ela escrevia em qualquer coisa, escrevia no selo que envolvia jornal, ela escrevia dentro do jornal, papel dentro da papel de pão. Ela escrevia também, deixava um papel com caneta, com lápis e uma vela perto da cama. Então ela escrevia até de noite também. Acordava de noite, acendia a vela, escrevia por uma coisa que vinha na cabeça dela. Então, assim, ela escrevia de tudo quanto era lugar, mas ela realmente não conseguiu publicar cedo. Ela tinha os problemas daquela época, né? Uma mulher publicando, uma mulher, né? Naquela sociedade. E hoje, como a gente escutou, né? A gente ainda tem dificuldade financeira, que é outro problema. Para publicar também é difícil no século XXI. É isso aí. Então, agora, faltando 2 perguntas. Gilberto, você escolhe 5 ou 6? Vamos de 6. 6. A 6ª pergunta é a seguinte, ou afirmação, é a seguinte. Cora Coralina ficou grávida de um homem casado e fugiu com ele. Fugiu de Goiás, fugiu com ele. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, assim. Só um detalhe, que ele era casado, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é verdadeiro porque ele era mais velho, isso eu sei. E foi um escândalo naquela época. Eu acho que realmente ele era casado ou era divorciado, mas foi um escândalo. Ela saiu de lá grávida e veio para São Paulo. E ela só voltou para casa, né, Goiás, mais de 40 anos depois, né? Então eu acho que é verdadeiro. Isso aí, verdadeiro. Ela ficou grávida aos 22 anos, né? Isso foi em 1911. E o homem era casado, realmente, chamava-se Cantídio Tolentino. E ele era casado, mas ele não se relacionava com a mulher. Eles fugiram, né? Foram para São Paulo, como você falou. E Cora só se casou com ele 14 anos depois, né? É exatamente isso. Tá bom? Beth, sobrou a 5ª questão.
Cora Coralina trabalhou como vendedora de livros? Não, falso. Ela era doceira. Verdadeiro. Verdadeiro. Trabalhou, sim. Você sabe para quem Logo ela após a morte do esposo, né? foi para Não o sabia José dessa, não. Olímpio. Também não sabia, não. Essa daí. Eu também ia errar. Logo após a morte do esposo dela, ela foi trabalhar como vendedora de livros. Isso aí. Né? Para o José Olímpio, que era um livreiro, né? Um editor da época. E justamente ele foi quem depois foi o primeiro a publicá-la, né? Foi ele. Publicar o livro dela. livro dela, que é o como é? Becos de Goiás e Histórias Mais. Eu errei aí um pedacinho do título. Foi publicado por esse selo, né? E eu queria, Gilberto, que você falasse um pouquinho sobre essa questão do Carlos Drummond de Andrade. Você pode explicar um pouquinho aquela parte que você começou falando naquela hora? Que eu acho importante, acho legal. Então, Né? ela não era muito conhecida. Praticamente ela nem era conhecida na cidade dela, né? Acho que em lugar nenhum, nem na cidade dela. E aí o Carlos Drummond de Andrade teve acesso a alguns textos dela. Eu só não me recordo agora como ele teve acesso aos textos. E ele fez uma crônica para um jornal falando sobre ela, né? E o jornal era de grande circulação. Então, o Carlos Drummond de Andrade, que já tinha uma reputação, já tinha um nome naquela época, falando dessa mulher, né, da Cora Coralina, e de como ela escrevia, da importância dela, pelo que eu me recordo, até ele fez uma carta para ela, falando que ela seria a pessoa de Goiás mais importante, mais do que o governador, mais do que prefeito, mais do que todo mundo de Goiás, era ela a mais importante, porque ela simbolizava realmente a alma do goiano, né? Daquilo que ela escrevia. E aí, talvez não por causa dele, mas ele foi um precursor muito grande do nome dela, espalhar por todos os cantos do Brasil para a gente saber quem é Cora Coralina. E aí tem na casa lá de Cora Coralina, em Goiás, uma placa, né, que vem a carta, se eu não me engano, é a carta que ele mandou para ela, e deve ter também lá o jornal com a crônica, né, que ele fez dos textos dela. É bem bacana, né? Carlos Drummond de Andrade era um cara também fenomenal. Foi o poeta da semana passada. Ele é muito legal. O tema foi o solo do tempo. Então, a gente Opa, falou de tempo. Opa, tempo! Olha o tempo aí, opa! Me chama no próximo. Tem tempo, me tá chama. em tudo. Chama, Bom, tem eu vou história mostrar também, para vocês chama. aqui. Vou mostrar Muito para bom, vocês. muito bom. Vou mostrar para vocês agora, porque eu não domino muito os recursos de internet, então eu imprimi só para mostrar, só para quem está assistindo ter uma ideia de quem é ou quem foi a Cora Coralina. Então eu imprimi 3 fotos. Essa, tá dando para ver? Sim. Sim. Vou aproximar Muito bonita. um pouquinho. A foto não está muito nítida, né? Mas aquela Dá para ver jovem. bem. Depois, ela já com talvez uns 70 anos. Bonita, né? Continuou bonita. É típica vovó, né? Daqueles filmes que a gente vê, né? A vovó, né? Cabelo fondoso, óculos. E aqui ela devia de ter já estava bem velhinha, né? Lembra minha avó. Linda também, gente. Linda. Maravilhoso. Vamos passar agora para a segunda rodada de leitura de poesia, que é o poema autoral dentro do tema Em Face do Divino. Ok? Não quero começar, então eu vou passar para a Elma, depois Gilberto e por último a Beth. Tá bom?
Vou fechar aqui o meu áudio. E aí você já começa, tá, Elma? Nessa rodada, só um minutinho. Nessa rodada, a gente não está fazendo comentários sobre o poema. Porém, se você quiser fazer, sim, bem pequenininho comentário, tudo bem, pode, claro, tá? Só não pode se alongar, tá bom? Ok. Então vai. Tá bom o áudio? Dá para entender, ok? Então, vamos lá. Não há nada mais perfeito e de extrema beleza o revelar da tua face na exuberante natureza. Cada mistério oriundo que o homem não alcança está guardado em tua fronte, espelho da nova aliança. Tua face revelada em cada ser que respira, nas minúsculas gotas de orvalho, na força dos valentes carvalhos, na joia ainda enclausurada, no seio da ostra fechada, que esconde do lapidador, da ganância e da dor. No sentido mais profundo, os teus olhos, Criador, clareiam as noites escuras, luz de inigualável valor. Olhar de alcance indefinido, que se abre na medida, fechando o ciclo diário, regendo o sopro da vida. Com luzes de pirilampos, restauras os cenários, tingindo os verdes dos campos com um véu extraordinário. De teus lábios eu escuto os sussurrados corais, a melodia dos pássaros, acalantos divinais. Voz que faz tremer a terra, no ribombar dos trovões, no gorjear das pavunas, sonorizando os sertões. Em face refulgente do espelho das correntes, dos rios que provocam o mar e azulecem o teu olhar. É um portal de maravilhas que nos cerca com magia, que se mostra todo dia na união da alegria. E na solidão da minha alma, em face da tua graça, desnudo-me em tua face para enxergar os teus milagres. É uma Salles. Bem, quando a Carla me deu o tema, né, me passou o tema, eu tenho poemas que se adequam bem ao tema, mas eu decidi escrever um poema novo, em homenagem ao momento, né? E fiquei esperando o poema vir. Porque, assim, como eu disse, eu não escrevo por encomenda. Eu tenho que esperar, realmente, o poema nascer de dentro para fora, né? E esse poema nasceu ontem. Ontem, pela manhã, eu estava sentada e, de repente, eu comecei a escrever. E saiu o poema. Então, eu dedico a vocês esse poema, esse momento literário. Obrigada. Elma, muito obrigada. Você não sabe o quanto que eu fico feliz, o quanto que eu me sinto honrada. Toda vez que um poeta escreve um poema especialmente para o tema que eu lanço, para o projeto. Nossa, eu fico assim muito, muito agradecida mesmo. E um poema lindíssimo, né? E que bom, que legal. Muito obrigada. Eu vou disponibilizar no grupo para vocês depois, tá bom? Tá bom, a gente vai se falar lá no grupo depois, mais um pouquinho. Gilberto, agora você. Vou fechar meu microfone. Eu também fiz o poema para o evento também. Eu sentei hoje de tarde e aí eu falei, como eu sempre, né? Gosto de tempo, ampulheta, passado, né? E por ser religioso, eu coloquei Deus também dentro dele, né?
já que o encontro também fala sobre essa espiritualidade, né, o divino. E ele começa assim: as angústias do tempo. Quem nunca parou na frente de um relógio quebrado pensando o que estaria fazendo no tempo ali descrito? Quem nunca se viu parado olhando o tempo passar? Quem nunca observou as areias da ampulheta caindo? Quem nunca pensou quão efêmero é nosso tempo nesse mundo? Quem não refletiu que somos todos estrangeiros neste mundo? Será que só estamos de passagem? Quem nunca buscou responder perguntas inquietantes sobre aquilo que nos cerca? Quem já se imaginou retornando no tempo para poder conversar consigo mesmo e preparar-se para aquilo à frente? Quem nunca se indagou como a natureza é tão perfeita e como nós somos tão imperfeitos? Quem nunca refletiu que Deus é tão imenso que passamos uma vida inteira à sua procura e nem sempre o achamos? Quem nunca se perdeu com suas decisões e com um efeito dominó machuca a si mesmo e aos outros? Quem nunca se viu olhando para o mar sem perguntar como tanta água se formou daquela forma? Quem nunca teve medo de se perder pelas esquinas da história? Quem pensou em saber que se todos os grãos de areia nas praias, nos litros de água no mar, no volume total das nuvens, nas notas musicais de tudo que ouvimos? Quem já pensou nos retrovisores do tempo? Quem já parou diante do relógio? O tempo. Quanto tempo teremos? Quanto nos falta? Isso importa? Quando o último grão da areia da vida de alguém cair, em algum lugar uma mulher dirá em voz alta: estou grávida. E lá, naquele ventre, uma nova ampulheta gira e uma nova areia se põe a caminhar. Por isso a história nunca acaba. Tempo. Quem nunca parou para entendê-lo? Como entendê-lo? Parece impossível? Não para ele, não para Deus. É isso. Muito legal. Eu acho que existem algumas coisas na nossa vida que essa semana, por tempo de questão de a pandemia, quantos amigos se foram, quantos parentes estão doentes, quantas pessoas estão sofrendo pela ansiedade, pelo isolamento, né? E é uma frase que eu costumo repetir porque é tão duro falar de morte, né? Você pode estar aí ouvindo esse vídeo e você ter passado por essa questão da tua família, na tua casa, com você. Quão difícil é perder alguém, né? Mas nós não estamos aqui de bobeira. Nós todos somos estrangeiros nesse mundo, né? Enquanto houver saudade no teu coração, essa pessoa sempre estará com você. Mesmo que passe o tempo e você se esqueça do rosto, mesmo que as pessoas esqueçam aquilo que ela fez, mesmo que as pessoas esqueçam até mesmo a voz, mas as pessoas jamais esquecerão a forma como essa pessoa te fez sentir. Então ela sempre estará nesse trem da vida junto com você no vagão, aí do seu lado, mesmo que você não possa vê-lo, porque ela já desceu naquela estação e você continua nesse trem. Mas a gente acredita na estação final, porque o tempo é o Senhor de tudo. O tempo só Deus sabe. É isso. Nossa, Gilberto, a sua fala depois do poema é tão linda quanto o poema. E, de novo, eu só tenho que agradecer, dizer o quanto eu me sinto honrada, né, de vocês terem produzido esses poemas lindíssimos e tão significativos, né? E nem tem mais o que dizer, porque os poemas já Eu falam. nem digitei, eu fiz a mão mesmo, nem digitei. Que legal, que bacana. Vou passar para a Beth. Eu acho que eu vou ficar para o próximo bloco, porque a gente tem 4 minutos. Vai, Beth. Ok. O poema que eu fiz, ele já havia sido começado, mas eu nunca consegui terminar. E aí hoje, pensando nesse encontro, eu consegui terminar, né? Chama-se Contínua Viagem. Borboleta e elefante sempre se encontrarão em sonos e histórias.
pássaros e madrugadas fugidias, sonhos gravados nas páginas ainda virgens, viagens inacabadas, madrugadas visitadas, encontrarão o voo necessário. Buscamos a loucura da divindade que há em nós ou além de nós. Nos encontraremos sempre nas madrugadas insones, nos sonhos permanentes. E uma borboleta, quase sempre amarela, caminha comigo de flor em flor, às vezes quase me toca, leve, alegre, até nos encontrarmos na eternidade. É um poema que eu fiz para Inês. Tenho certeza que ela estaria muito tocada por esse poema, Beth. Você quer explicar quem é Inês, para que as pessoas saibam? A gente conversava muito de madrugada, né? Quando ela estava doente, e ela acordava de madrugada, e eu também, e vira e mexe, quando ela percebia que eu estava acordada, ou eu percebia que ela estava acordada, a gente trocava mensagens, né? E eu tenho uma amiga que diz que nossa história é de outras vidas. Eu não acredito em outras vidas, mas eu acredito na eternidade, né? E eu acho que a gente vai se encontrar na eternidade. Bacana. Não consigo falar muito mais, não. Tá bom. Você já falou tudo.